A senhora ficou sabendo de de alguns valores, que a senhora falou em valores, né? Em É. valores, em números, valores concretos que eram arrecadados, e como é que era essa arrecadação que a senhora mencionou anteriormente? Olha, eu não sei lhe dizer valores que recebiam e também citar empresas assim, né? Mas eu sei que era um número grande de empresas, mas eu não, de dizer valores eu não tenho conhecimento. Havia fiscais lá naquela região, lotados naquela região da Ultra Londrina, que não eram ajustados ou que não estavam é, de acordo com o Juarez e que eram mais ligados à superintendência aqui em Curitiba, ou todos os fiscais da região se reportavam a ele, tinham essa proximidade com ele e, para usar a sua expressão, desprezavam a superintendência? É, existiam colegas lá que não aceitavam a maneira como ele trabalhava. Quando eles vinham a Curitiba para uma reunião, eles não concordavam com o que ele fazia. Mas eles também eram um pouco amedrontados, eles tinham medo de retaliações, né? Então, eles também nunca colocaram nada no papel, mas não aceitavam aquilo. Isso existia também colegas que eram contrários, sim, à Tem maneira que ele algum que a trabalhava. senhora recorde? Tem vários colegas. Tem o Daniel O'Hara, tem a Edna Miura, entendeu? Colegas que trabalhavam. Tem a Lucimara, são vários colegas que, se for necessário, eu também posso, né? Sim, tem colegas que não aceitavam e não concordavam com aquilo, mas tinha medo de retaliações, como eu tenho colegas que sofreram retaliações por parte dele, né? Que tipo de retaliação? Uma colega, do caso acho, acho que faz parte desse processo, o frigorífico Sapopema, no Laticínios, os colegas sofreram retaliações por parte dele, não poder ir mais na indústria, proibir dela ir lá. O próprio Juliano, que era marido dessa menina, eu convoquei ele para uma reunião técnica em Curitiba para uma mudança de um decreto 8.044, que é recente, onde tira a inspeção dos estabelecimentos onde não tem abate. E quando ele retornou, eu pedi para que ele comunicasse os colegas de lá, disseminasse aquela ideia que nós tivemos. E quando ele tentou fazer essa reunião, ele foi infeliz, não comunicou ao chefe da Ultra, e a chefe da Ultra pediu para que ele fizesse uma retratação no SIC, no Sistema de Informações do Consumidor, para o colega, dizendo que o colega errou, não poderia ter feito aquilo. E esse colega daí até pediu para ir embora do Estado na época. Eu segurei ele, mas ele acabou indo embora. Mas a esposa dele era quem? Juliana Pachensky. Ele era o Cristiano. Juliano também? Ah, não, que a senhora falou Juliano. Ah, desculpa. Não, que eu pensei que Juliana era Pachensky. Juliano e Juliana. Não, Perdão, eu me Cristiano. confundi. Tá. Essa moça que fez fiscalização no Sapopema. Sapopema é um Laticínio, né? muito problemático. Né? E a sua relação com o Luiz Carlos Zanon Júnior? Ele entrava nesse grupo que não era muito próximo do Juarez? Bem, aí a história é um pouquinho diferente, né? Eu conheço o Juarez desde que entrei... eu conheço o Zanon, Luiz Carlos Zanon, desde que entrei no Ministério. Mas ele sempre ficou na região de Londrina e eu também tive um relacionamento mais próximo com ele a partir da hora que eu assumi a chefia do Cipuá. Sei também que eles não é que ele não simpatiza, eles brigam, entendeu? Justamente para... Porque eu tenho conhecimento de que eles recebem os dois das mesmas empresas, então eles ficam ali disputando, vamos dizer assim. A senhora diz recebe o que? Benefício? Dinheiro? Recebe vantagens indevidas, né? Tipo vezes, o quê? Dinheiro? Dinheiro. Ou bens, assim? Que eu saiba dinheiro, né? Então, às vezes, a mesma empresa... É o que por mês, assim? É por mês, por ano, por dia? Bem, o que a gente sempre ouve que são mensais esses pagamentos, né? Não sei confirmar, mas que é uma quantia mensal que eles recebem. Mas esses recebimentos são devidos a quê? Qual é o argumento? Porque, veja, eu estou lhe perguntando, porque, enfim, a senhora falou bastante disso no tópico que eu vinha tratando com a senhora. Por que uma empresa se sujeita a efetuar pagamentos mensais para um servidor público cuja atribuição já é de fiscalizar a empresa?
por que ela se submete, quanto que em média ela paga e o que ela ganha com isso? Bem, toda a empresa, ela sempre tem os seus problemas. Ela tem problema de manutenção, ela tem problema de higiene, ela tem problema, vamos dizer assim, de o caminhão chegou atrasado para o abate, tem que ter o descanso, que é a nossa legislação. Mas se o fiscal, não, só parou o abate porque acabou aquele animal que estava liberado, chegou outro caminhão sem descanso, tem que descansar, então vai ficar 2 horas o seu abate parado. 2 horas para uma empresa parar é muito dinheiro, né? Funcionários parados, né? Então, o fiscal pode muito bem, não, então deixa que entra. Esse tipo de coisa. Para eu carregar esse produto aqui, tem que estar o caminhão limpo, com temperatura adequada. Não tem nada disso. Então vai. Entende? Esses tipos de coisas, assim. Eu estou com a câmara com problema, não está congelando bem. O meu produto tem que sair com menos 18 graus da câmara. Mas está saindo com menos 16 porque eu estou com falha de frio, problema de amônia, alguma coisa nesse sentido. Vai com 16, entendeu? Entendi. E coloca no certificado menos 18. Entendi. Entendeu? Isso eu sei porque eu já peguei em indústrias e sim, supervisões, não só eu, colegas também pegam em supervisões que a gente realiza. Então, esse tipo de coisa, entendeu? São benefícios que a empresa está ganhando. Não atrasa o carregamento, né? Os funcionários vão embora antes, a indústria não fica parada, a empresa não tem prejuízo com o número de funcionários parado, horas. Então, existe. E aí eu posso lhe dar várias coisas que podem acontecer dentro de uma empresa em que eu não vou dizer para o senhor que isso traga um problema sanitário, entendeu? Mas beneficia a empresa que ela não tenha prejuízo nesse sentido. Né? Mesma coisa num abate de aves, o senhor permitir que um frango saia do pré-resfriamento com um percentual de água maior que 8%, quando que não é permitido. Então, isso são fraudes econômicas que nós chamamos. Em geral, pelo que a senhora soube ou sabe, os servidores que se submetem, que se sujeitam ou que aceitam esse tipo de benefício, o que recebem? 10 mil, 100 mil, 50 mil, 1.000 por mês? Depende. Por exemplo, hoje nós temos colegas aí que são responsáveis por 4, 5 empresas. Vamos dizer que ele receba 2 mil, 5 mil, estou dizendo assim, não sei valores, né? Hipoteticamente. Mas ele pode sim pegar em 50, 60 mil mensais, eu acredito, não sei, né? Entendi. Porque tem são empresas que... Porque geralmente onde estão esses colegas são empresas que sempre dão problemas para nós em supervisões, são indústrias problemáticas, mas que quando você chega no colega e cobra dele, colega, tua indústria tem... Ele nunca põe por escrito nenhum problema que ele tem lá. A supervisão ocorre quando? A supervisão, por norma, nós fazemos 2 ao ano. Em todos os estabelecimentos do Estado. Todos os de fiscalização permanente ou periódica? Não, todos? Periódicas também. Hoje mudou com o decreto, hoje a periódica mais a análise de risco. Pode ser semestral, trimestral, mas os estabelecimentos de abate, pelo menos até o ano passado, eram 2 ao ano. Uma todo o estabelecimento e a outra ver se os empresários cumpriram aquele plano de ação que eles apresentaram das não conformidades. Tá. E as auditorias brasileiras também ocorrem. 40%, 50% dos estabelecimentos do Estado, porque a nível de Brasil, daí é um pouco mais difícil de fazer 100%. Isso por ano? Por ano. Tá. E essa supervisão é avisado antes o estabelecimento? Ou ela é surpresa? Não. Os estabelecimentos têm conhecimento porque no início do ano nós já temos que fazer uma escala. E os colegas sabem que vai ter supervisão no estabelecimento tal. Eles não sabem com muita antecedência quem vai. Porque a dificuldade também de selecionar os colegas para ir é difícil. Então, a gente consegue, às vezes, fazer uma equipe 1 semana, 2, 3 dias antes. Mas o colega tem conhecimento, porque ele vai ter que estar lá, ele vai ter que atender os colegas.
E com certeza é lógico que eles passam para a empresa. Isso não é proibido que aconteça, da empresa ter conhecimento antes. O Ministério não. Agora, numa fiscalização em que existe uma denúncia, aí nem o colega fica sabendo. Entendi. Alguns a gente até pode comunicar, tem outros que não têm condições de comunicar porque eles passam na empresa. E quem faz a supervisão integra a equipe o mesmo fiscal lotado ou não pode? Não. Esse colega lotado, ele vai fazer num outro estabelecimento. Entendi. Ele nunca vai supervisionar o dele. Entendi. E denúncias contra algum estabelecimento ou a conduta de algum servidor são feitas como? Tem um canal para isso? Perante o MAPA? Sim. Por exemplo, essa denúncia chegou pela ouvidoria do MAPA. Né? A ouvidora do Estado do Paraná, aqui, do gabinete, comunica a chefia do Cipuá, que já comunicou a diretoria técnica e chega para mim. E eu vou ver o que tem que ser feito. Nomeio uma equipe para participar e marcamos a data e fazemos isso de uma maneira que não fique sabendo, mas às vezes acontece de saber, mas existe sim. E contra o servidor, por exemplo, eu suponho, mas é uma suposição, correto, que eu quero ouvir da senhora, que a atividade de fiscalização, o fiscal ele tem uma margem de interpretação sim. da norma, ou de razoabilidade quanto ao estabelecimento. Eu suponho que haja alguma variação entre um fiscal e o outro, um seja um pouco mais rigoroso, usando a mesma lei, e um outro seja um pouco mais maleável. Os estabelecimentos fiscalizados, eles pedem para o MAPA que ele mude o fiscal, porque aquele fiscal está se conduzindo excessivamente rigoroso num caso, ou está exigindo benefício indevido no outro? Como que funciona isso? Quanto a isso é verdade. As nossas leis, elas, né, cada um interpreta de uma maneira mais rigorosa, o outro tem o bom senso. Por isso também existe dentro do Ministério treinamento para essas pessoas que realizam essa atividade, para a gente tentar, né, nivelar essa equipe. Mas existe sim, às vezes os estabelecimentos chegam nos superintendentes: por favor, aquele fiscal que tem indo lá é muito duro, não quero. Às vezes as próprias chefias de ultras solicitam para a gente. Isso é verdade. Ocorre sim. O fiscal de um frigorífico, de um abate, que tem abate, ele, pela norma, e como que é na prática, eles vão todo dia ou vão eventualmente, ou vão um dia, 2 por semana, só quando tem abate? Como que funciona isso? O estabelecimento que tem abate, geralmente no nosso estado aqui, são abates diários, né? E o estabelecimento, o fiscal que está no estabelecimento de abate, ele está com uma portaria de exercício, né? Então ele tem exercício naquele CIF. Então ele tem que estar lá diariamente e cumprir essas 8 horas. Tá. E o auxiliar de inspeção, o que faz nisso? O auxiliar de inspeção também, se está lotado, ele tem que estar lá também às 8 horas e ele auxilia o fiscal federal dentro da indústria, com plantão, com inspeção de linha, né? Ele faz a verificação do monitoramento da empresa. Isso é que faz o nosso agente de inspeção. E o fiscal, ele tem que estar lá, sim. Ele tem que cumprir pelo menos as 8 horas. Na hora do abate tem que ter o fiscal ou o auxiliar de inspeção, ou um dos dois? Bem, devido à deficiência, o senhor já está cansado de saber, todo mundo já falou a deficiência que nós temos de fiscais no nosso estado. Às vezes nós temos colegas que estão lotado num abate, mas que há necessidade de ele estar num outro estabelecimento para acompanhar uma supervisão ou fazer uma fiscalização. O abate fica sem o fiscal. Mas existem agentes nossos lá dentro que acompanham, mas ele fica assim sem o fiscal. Agentes nossos, a senhora fala agente de nível 102. médio. O 102 também colabora conosco. Esses são funcionários cedidos pela empresa, que são treinados por nós. Mas é confiável esse pessoal, 102? Olha... Porque eu estou fazendo essa pergunta não em tese, porque eu ouvi várias testemunhas aqui que eram 102 e fiquei com a sensação de que variava muito. Tinha
contratados que tinham conhecimento mais aprofundado do sistema, e uns que eu fiquei com a sensação, vejam, sensação, porque a experiência que eu tenho é na audiência, de que não conheciam muito da rotina, se é confiável. Por que eu pergunto isso? Porque também tenho, e a gente vai chegar nisso, mas eu tenho vários fatos de que eram assinados certificados sanitários internacionais na casa do fiscal. E geralmente o que eu ouvi é que, ouvi nas audiências, né, é que vinha tudo instruído com documentos e tudo mais, mas muitos eram feitos pelo pessoal do 102 ou pelo pessoal da própria empresa, que o fiscal mesmo não acompanhava todo o processo. Então, a minha pergunta primeira é se esse pessoal do artigo 102 de então, do regulamento, realmente faz um trabalho consistente no sentido de apoiar o trabalho da fiscalização do mapa? Eu acho que isso daí depende muito do médico veterinário, do fiscal, do CIF, e orientar essas pessoas. Porque toda vez que a gente sempre procura contratar o 102 para nós, aquele que já está dentro da indústria trabalhando, porque ele já conhece o que é o trabalho dele. E vai do fiscal orientá-lo. E tem muitos que se acham mais importante que o próprio funcionário da empresa, então ele briga pelo aquele serviço, ele gosta, e tem gente muito boa, assim, que veste a camisa do Ministério, que para eles isso é muito importante, né? Eu já senti isso em muitas pessoas. E é lógico que tem aqueles que não são treinados, que não querem nada, e depende do auditor. O auditor fiscal tem mais que afastar ele da equipe, porque tem que ter confiança em alguém que está colaborando. Mas o auditor fiscal supervisiona sempre esse pessoal. Sempre. Ele está trabalhando junto. Dele, né? Sim, ele é uma equipe. Ele deve permanecer conosco na nossa sede, ele deve sofrer todos os treinamentos que a gente faz, ele tem que ter tudo isso. Tá. E essa questão das assinaturas dos certificados? A dinâmica disso. Bem, tem algum problema o sujeito assinar fora? Não, ou não? Como é que é o grau de confiabilidade disso?